as cartas da prisão. Vocês bem sabem que Paulo, enquanto estava preso em Roma, escreveu esta carta aos Efésios, escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta aos Filipenses e a Filemon. E Paulo, nessa carta, ele fala sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. E sabe como é que Paulo começa descrevendo, meus irmãos? No capítulo 1 desse livro, ele começa dizendo que nós somos ricos. Mas como ricos, pastor? Se de repente eu estou andando de ônibus, se de repente nem carro eu tenho, pastor. Mas Paulo está dizendo que nós somos ricos em Jesus Cristo. Porque Deus derramou sobre você e sobre mim toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que nós somos ricos porque Ele já nos deu, não é que Ele vai nos dar, Ele já nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, mas não é aqui nessa terra, é nas regiões celestiais, onde ninguém rouba de você e de mim. Ele vai dizer, inclusive, que dentre essas bênçãos, ele começa a descrever as bênçãos derramadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ele vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filhos. Se isso não fosse o suficiente, ele agora vai dizer que Cristo, na cruz do Calvário, redimiu os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados e agora nós podemos dizer tranquilamente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele agora nos deixa livres da condenação do pecado. Mas Ele faz mais do que isso. Ele agora nos reconcilia com Deus Pai Todo-Poderoso. E meus irmãos, se isso já não fosse o suficiente, agora vem o Espírito Santo e sela você, e sela a todo aquele que crê em Cristo Jesus. E agora ele vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus e que ninguém pode nos tocar se não for pela permissão de Deus. Quando Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, é porque agora nós temos a marca de Deus em nós. Nós não somos pessoas quaisquer, nós somos de Deus. E ninguém pode arrebatar alguém de Deus sem que haja a permissão dele, meus irmãos. Paulo continua essa exposição, essa carta. E na segunda metade do capítulo 1, então, Paulo faz uma belíssima oração, meus irmãos. Paulo vai dizer, ó Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu sei que a fé e o amor que esses crentes de Éfeso têm em ti, é porque de fato o Senhor os ama. É por isso que eles creem em Jesus Cristo, e é por isso que eles amam o próximo. E Paulo então vai dizer, Deus, dá espírito de sabedoria e de revelação a este povo, para que eles te conheçam plenamente. Espírito de sabedoria, para que eles possam olhar o mundo pelos teus olhos. E espírito de revelação, para que eles saibam que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Paulo vai dizer, Senhor, ilumina os olhos do coração desse povo, para que eles tenham a certeza da esperança que está confiada para eles. E sabe que certeza é essa, meus irmãos? É a certeza da salvação e da vida eterna. Paulo pede para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação. Paulo também pede para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos que uma herança nos está garantida na eternidade, que nós somos a herança de Cristo para o Pai. Ao mesmo tempo, o Pai está dizendo que Cristo é a nossa herança. Paulo complementa esse pedido dizendo, Senhor, faz com que eles conheçam a plenitude do teu poder, para que eles saibam que o fato de que o Senhor curar um cego é muito pouco, que o Senhor fazer um paralítico andar é muito pouco, que o Senhor abrir e facilitar aquela
aquela causa na justiça que parece que está emperrada. Isso para o Senhor é muito pouco. Faz, ó Deus, que eles conheçam o verdadeiro poder, para que eles saibam que a ressurreição de Cristo é aquilo que nos garante que um dia, em Cristo Jesus, nós também seremos ressuscitados para a vida eterna. Esse é o pedido de Paulo. E aí, meus irmãos, nós chegamos agora no capítulo 2, e nesse capítulo 2, Paulo faz um belíssimo resumo do Novo Testamento. E em 10 versículos, Paulo parece que nos mostra tudo aquilo que os evangelistas, tudo aquilo que os escritores do Novo Testamento disseram. Paulo disse qual era a nossa condição antes de Cristo. Ele disse que nós estávamos mortos em nossos pecados e que nós éramos escravos do mundo, da nossa própria carne e do diabo. Mas, por causa da grande misericórdia de Deus e com o grande amor que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele deu o perdão dos nossos pecados. Ele redimiu a você e a mim. Ele nos aproximou de novo dele. Ele nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, agora nós voltamos a ter comunhão com Deus. E finalmente, Paulo vai dizer, uma vez que vocês têm certeza da sua salvação, porque Cristo Jesus fez tudo isso por vocês na cruz do Calvário, agora cabe a vocês praticarem as boas obras. Não para serem salvos, porque salvos vocês já foram, mas é para que vocês testifiquem da sua salvação. E quando vocês praticarem as boas obras, as pessoas aí no mundo verão que verdadeiramente vocês foram salvos em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, nos versículos 11 a 22, Paulo agora arremata, ele complementa essa ideia. E ele vai dizer, versículos 11 e 12, Paulo vai dizer que aqueles gentios, aqueles que não conheciam, aqueles que não eram judeus de nascimento, ou seja, meus irmãos, todo gentio é aquele que não é judeu de nascimento, ou seja, nós também somos gentios. Paulo vai dizer que aqueles gentios estavam separados de Deus. Dos versículos 13 a 18, Paulo agora vai dizer que por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com o Pai. E ele fecha essa ideia dos versículos 19 a 22, dizendo que agora que nós fomos reconciliados, que nós estamos juntos, e nós somos agora um só povo em Cristo Jesus. Essa é a divisão desse texto, meus irmãos, nessa noite. Primeiro, que nós estávamos, os gentios estavam separados. Observe na sua Bíblia, versículo 11. Anteriormente, vocês que eram gentios de nascimento, vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que foram circuncidados na carne. Aí, a pessoa vai dizer, pastor, Paulo escreve difícil demais. Danado Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que aqueles gentios eram chamados incircuncisos. E quem eram os circuncidados na carne? Os judeus. Acontece, meus irmãos, que o judeu não se dava com o gentio de jeito nenhum. O judeu não gostava de gentio. Um judeu, ele não ajudava um gentio, mas de jeito maneira. Vocês lembram daquela passagem do bom samaritano? Que uma pessoa estava lá sofrendo porque tinha sido assaltada, espancada. E passou um sacerdote, nada, e passou outra pessoa, nada. Foi preciso um samaritano, um gentio, ajudar aquela pessoa. Porque um judeu, na dúvida, ele não chegava nem perto daquela pessoa se ele fosse um gentio. Um judeu, para que os irmãos tenham uma ideia, ele batia no peito do Evangelho e dizia, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou nascer um gentio. O judeu tinha tanta raiva do gentio que se tivesse uma pessoa prestes a morrer, ele não terminava de matar, mas ele deixava a pessoa morrer à própria sorte. Essa era a condição de um judeu em relação ao gentio.
Para um judeu, Flaviano Liga, o gentio era como se fosse aquela madeira seca que a gente coloca na fogueira para pegar fogo. Era combustível para o fogo do juízo, para o fogo do inferno. Para vocês perceberem a distância que existia, a inimizade que existia entre um judeu e um gentio. Mas, pastor, e qual era a real condição dos gentios, então? O versículo 12 vai dizer, meus irmãos, qual era a condição de um gentio. Um gentio era uma pessoa que estava decadente espiritualmente. Observe na sua Bíblia o versículo 12, as informações que Paulo nos oferece acerca da vida espiritual de um gentio. Primeiramente, ele era uma pessoa sem Cristo. Segundo, ele era uma pessoa que estava distante da comunidade de Israel. Terceiro, ele era uma pessoa que era um estrangeiro quanto às alianças da promessa. Em quarto lugar, um gentio era uma pessoa que não tinha esperanças. E em quinto lugar, um gentio era uma pessoa que não tinha Deus no mundo. Ah, viúva. Essa era a condição espiritual de um gentio. Ele era uma pessoa sem Cristo. E meus irmãos, o judeu, e vocês lembram muito bem, que depois daquela promessa de Gênesis 3,15, quando Deus disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, toda mulher judia, ela esperava ser a mãe do Messias. Toda mulher judia esperava ser a mãe daquele que derrotaria Satanás. Mas o judeu, ele não tinha essa expectativa. O gentio não tinha essa expectativa. Porque essa promessa só foi dada aos judeus. E o gentio não tinha nenhuma expectativa, irmã Elza, de ela própria, a mulher gentia, ser aquela que daria a luz ao Messias. Em segundo lugar, o gentio era aquele que estava longe, distante da comunidade de Israel. Os irmãos lembram muito bem que naquele monte Sinai, Deus deu a sua lei, Deus deu as tábuas para aquele povo. Mas que povo era aquele? O povo judeu. O povo gentil não participava disso aqui, meus irmãos. Deus não havia se revelado para o povo gentil. Deus não havia derramado as suas bênçãos. Deus não havia escolhido naquele momento o povo gentil. Era por isso que eles estavam à margem da sociedade de Israel. Terceiro lugar, os gentios eram aqueles que estavam estrangeiros quanto às alianças da promessa. Nós já estudamos aqui na igreja as alianças. Nós vimos que Deus fez a aliança com Noé, Deus fez a aliança com Abraão, Deus fez a aliança com Moisés, Deus fez a aliança com Davi. Mas todos eles faziam parte do povo de Deus. Nenhum deles eram gentios. Portanto, meus irmãos, nenhuma das promessas das alianças que Deus fez estavam destinadas aos gentios. Eles eram estrangeiros quanto a essas alianças. Em quarto lugar, o gentio era aquele que não tinha esperanças. E isso é muito pesado, Flaviano. Como é que uma pessoa vive sem esperança no mundo? Mas que esperança, Gleidson, Bianca, era essa? Era a esperança de triunfar, de derrotar a morte. Para aqueles gentios, aquilo que restava para eles era aquilo que Paulo descreve na carta que ele escreveu aos Coríntios. Olha, se vocês não têm esperança no amanhã, então o que resta para vocês? Comer, beber e se divertir. O que resta para uma pessoa que não tem esperança no amanhã? A não ser usufruir daquilo que o mundo oferece. Mas a pergunta que eu faço, meus irmãos, para aqueles que tinham a marca da aliança, para aqueles que foram selados por Deus, escolhidos por Deus, esses tinham e têm a esperança de que a morte não é o ponto final, de que a morte não é o final para você e para mim, de que a morte é apenas uma passagem para que nós nos reencontremos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Finalmente, Alberto Lena, aqueles gentios, aquelas pessoas que não tinham Deus no mundo. E aqui eu parei nesse texto, porque digo, Senhor, tem misericórdia das pessoas que vivem nesse mundo
sem a presença de Deus. E não é que aqueles efésios não tivessem deuses, eles tinham deuses. Eles adoravam a Diana dos efésios, eles adoravam a outros deuses, mas nenhum daqueles deuses que eles adoravam era de fato o Deus verdadeiro. É por isso que eles viviam, meus irmãos, sem Deus no mundo, sem expectativa de nada. Eles viviam à margem de qualquer esperança, de qualquer expectativa. E o que resta para uma pessoa como essa, meus irmãos? Viver sem Deus. É viver sem propósito na vida. É viver sem sentido. Tanto faz como tanto fez. Porque se não for Deus na sua e na minha vida, meus irmãos, nós não temos razão de ser. O primeiro ponto que nós chegamos é que diante dessas informações tenebrosas que Paulo descreveu, aquelas pessoas estavam longe, separadas de Deus. E sabe, meus irmãos, qual é a única forma de nós alcançarmos essas pessoas que estão longe de Deus, separadas de Deus? É proclamando as boas novas do Evangelho. É por isso que essa igreja, ela se esforça. É por isso que essa igreja investe energia, tempo, demanda esforço. Porque das portas da igreja para fora, tem pessoas que estão desesperadas, Mari, Francisco, Juan, precisando ouvir uma palavra de esperança que traga sentido às suas vidas, que traga um propósito para que todos os dias as pessoas possam se levantar das suas camas e dizer: eu preciso me levantar, porque eu sei que tem um Deus que toma conta de mim. O mundo não conhece isso, meus irmãos, mas louvado seja o Senhor que nós conhecemos. Mas então, meus irmãos, em segundo lugar, se existem pessoas que estão separadas de Deus, o que é necessário então ser feito? Observe que do versículo 13 ao 18, você vai ver a obra da reconciliação feita pelo sangue de Jesus Cristo. Veja o versículo 13, Paulo vai dizer: olha, mas agora vocês em Cristo Jesus que estavam longe, foram aproximados. E sabe qual foi o instrumento que Deus utilizou para aproximar essas pessoas que estavam longe? O sangue de Cristo. É somente o sangue de Cristo que tem esse poder de reconciliar as pessoas com Deus. E a palavra que você encontra aqui também muito forte, meus irmãos, é a palavra da inimizade. Mas por que o homem está com inimizade com Deus e com o seu próximo? Por causa do pecado. Essa é uma consequência do pecado, Daniel. Porque o pecado, ele foi capaz de causar toda essa problemática que existe no mundo. E seus irmãos ainda duvidam. O pecado, irmão Ivanildo, ele fez 4 coisas lá no jardim do Éden. Primeiro, o pecado separou o homem de Deus. Em segundo lugar, o pecado separou o homem do seu próximo. Primeira coisa que Adão fez com a sua esposa foi: Deus, a culpa de tudo isso foi a mulher que tu me deste. O homem separou-se do seu próximo. A terceira coisa que o pecado fez com o homem foi separar o homem do próprio homem, Vitor. É por isso que nós encontramos pessoas com as mentes tão perturbadas, homens e mulheres que não se encontram consigo próprios. E é por isso que os gabinetes, os consultórios de psicólogos e de psiquiatras estão assim, lotados, porque as pessoas não conseguem conviver consigo próprias. As pessoas não se entendem. As pessoas pensam uma coisa e fazem outra, porque não conseguem entrar num consenso consigo próprias. E finalmente, uma quarta coisa é que o homem foi separado da natureza. É por isso que lá em Gênesis 3 vai dizer que a terra começou a dar trabalho. O homem derramaria suor do seu rosto para poder conseguir o seu sustento.
Sabe o que é mais triste, meus irmãos? Hoje em dia nós encontramos, e é isso que um certo movimento tem tentado fazer, com que o homem, ele não se reconcilie com a natureza, mas ele ou destrói a natureza, ou ele começa a adorar a natureza. E aí você vê homens e mulheres cultuando árvores, ao invés de cultuar a Deus. E você vê homens e mulheres mais preocupados com bichos, com árvores, com plantas, do que com crianças que estão no meio da rua. Isso é grave, meus irmãos. E só existe, meus irmãos, uma forma de reestruturar, de reconciliar tudo isso que está em desequilíbrio. Sabe qual foi a ferramenta? E sabe qual foi o objeto? Ou melhor, sabe qual foi o instrumento que Deus utilizou para reconciliar o homem consigo próprio, com Deus, com o seu próximo e com a natureza? O sangue de Jesus Cristo. Nós encontramos, meus irmãos, nações em guerra. E aí as pessoas começam a assinar tratados de paz. E as pessoas começam, e apertam as mãos, e tiram foto, e se cumprimentam, e dizem diante das câmeras que vão promover a paz, que vão reconciliar as nações. Mas, meus irmãos, só existe uma tinta em uma caneta específica que pode assinar o tratado de paz definitivo. E a tinta que está na caneta, e essa caneta que está na mão de Deus, é o sangue de Jesus. Porque homens não são capazes de promover a paz, porque papéis não são capazes de promover a paz. É somente Deus, através do sacrifício de Cristo, naquela cruz do Calvário, tendo o seu sangue derramado, purificando aqueles pecadores, é que podem promover essa paz e essa reconciliação com Deus e com o seu próximo. É somente assim, meus irmãos. Observe o que aqui Paulo vai dizer no versículo 14 e 15, Daniel, por favor. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Versículo 14 vai dizer que Jesus é a nossa... Que paz fraca, vou perguntar de novo. Jesus é a nossa paz. Aleluia. Porque se você não crê que Jesus é a sua paz, aí tem problema. Paulo vai dizer que Jesus é a nossa paz. E naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo derrubou aquele muro da inimizade. E meus irmãos, essa inimizade era entre o homem e Deus, e entre o homem e seu próximo. E essa palavra, essa expressão que Paulo utiliza aqui é tão pesada, é tão dura, porque vocês lembram que lá no templo, aquele templo que foi construído lá, depois que o povo voltou do cativeiro e que o rei Herodes aumentou, expandiu, existia um muro ali, meus irmãos, um muro de mais ou menos 1,5 metro de altura. E aqueles homens e mulheres que eram gentios de nascimento, eles não poderiam passar por aquele muro, para que eles não poderiam entrar no templo. Aquele muro fazia separação do judeu e do gentio. Para que os irmãos tenham ainda mais clareza, eu trouxe uma mensagem alguns domingos atrás, dizendo que Pedro sentiu na pele esse muro da separação, meus irmãos, quando em determinado dia Pedro estava na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor de couros. E naquele momento Pedro teve uma visão. Deus fez descer um lençol com toda espécie de animais puros e impuros. E Deus disse a Alberto, levanta, mata e coma. Foi Pedro. Mas Pedro disse, como não, Senhor? Porque se fosse Alberto, tinha comido tudinho. Tinha ou não, Alberto? Não bastava nem dizer, bastava Deus dizer, Alberto, teiu, come.
galeão, galinha do pé seco, pode. Eita, eu não sobra um. Se Deus tivesse dito a Alberto, levanta, mata e coma, Alberto ia dizer, eis-me aqui, Senhor, está aqui quem come tudinho. Mas Pedro, sendo judeu, e Pedro disse, Deus, como não? E Deus estava testando Pedro, meus irmãos, porque quem foi que deu a ordem para Pedro comer aqueles animais? Foi Deus. Por que Pedro não quis comer? Se Deus disse a Pedro, Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Meus irmãos, a lição que Deus estava ensinando a Pedro é que agora, em Cristo Jesus, já não existe mais puro e impuro. Quando então Pedro foi chamado para a casa de Cornélio, que era um gentio. Então Pedro chegou na casa de Cornélio e disse, Cornélio, olha, pela minha vontade eu não estaria aqui não. Mas eu só estou aqui porque foi Deus que me mandou. Agora imagina, Luciana, se eu chego lá no apartamento e disse, Luciana, olha, eu só vim aqui porque eu sou pastor, sou seu pastor, mas da minha vontade eu não queria botar nem os pés nesse lugar. Qual ia ser a sua reação? Vai embora. Nunca mais me chamava, nunca mais me chamava. Agora você imagina como é que uma pessoa vai evangelizar alguém com uma metodologia dessas? E Pedro chega na casa de Cornélio e diz, olha, eu só estou aqui porque foi Deus que me mandou, porque eu não queria estar não. Mas o que Pedro viu ali foi o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de Cornélio e a todos os membros da sua família. A tal ponto, meus irmãos, que quando chega Atos capítulo 10, verso 34, Pedro, depois que viu tudo aquilo, ele diz, verdadeiramente, agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, Deus não está de braços cruzados para ninguém. E todo aquele irmão Luiz que se achega a Jesus Cristo, ele está assim, ó, de braços abertos. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Corra para os braços de Jesus. Pega toda essa dificuldade, pega todo esse fardo e coloca nos pés de Jesus, irmã Dori, irmã Adelaide, porque Ele mesmo que disse, Jesus disse, tomem sobre vocês o meu fardo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, meus irmãos, que nós aprendamos com Jesus, nos derramemos aos pés dele. Pedro aprendeu isso aqui a duras penas, que Deus não faz separação de pessoas. Tanto faz ser colombiano ou brasileiro, tanto faz ser de Arara como ser de Salgadinho, ser de João Pessoa, tanto faz ser de Campina Grande, Rio de Janeiro, não tem problema. Em Jesus Cristo todos nós somos um diante do Senhor. Todos nós somos um. Mas acontece, meus irmãos, que infelizmente ainda existem muitos muros que precisam ser derrubados. Eu sei que em muitas famílias existe um verdadeiro muro levantado, às vezes entre o marido e a esposa, às vezes entre irmãos, até mesmo dentro da igreja, meus irmãos, às vezes alguns muros se levantam. Dentro do trabalho, então, parece que não é um muro, não. Parece que é uma cerca elétrica todinha, né, Alberto? Sabe o que é que Jesus está dizendo, meus irmãos, nessa noite? Eu já derrubei todos esses muros. Aquele muro da inimizade, eu já derrubei. Não tem mais precisão de vocês viverem em guerra. Não faz sentido, meus irmãos, viver uma vida tão curta em guerras, em brigas, em contendas, em discussões, em desavenças, em discórdias. É gastar muita energia por uma coisa que não vale a pena. Versículo 15, Paulo agora vai dizer que Jesus Cristo aboliu tudo aquilo em si próprio,
E talvez alguém possa dizer, mas pastor, Jesus disse que ele não veio abolir a lei. Ele veio o quê? Cumpri-la. E de fato, Jesus Cristo cumpriu. Nós vimos agora há pouco na nossa aula da escola dominical que Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. Jesus Cristo também foi aquele que foi ao mesmo tempo expiação e propiciação pelos nossos pecados. É por isso que nós não precisamos mais, louvado seja Deus, eu não preciso mais estar matando animais aqui na igreja para poder o sangue de Jesus nos purificar, o sangue daqueles animais nos purificar. Sabe por quê? Porque agora o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo. E agora todos nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida a Cristo, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso é tão impressionante, meus irmãos, que observe na sua Bíblia, o versículo 14 vai dizer que Jesus é a nossa paz. Versículo 15 vai dizer que Jesus fez a paz. Versículo 17, Paulo vai dizer que Jesus anuncia a paz. Oh, meus irmãos, se você anda com problemas, com tribulações, com tempestades na sua vida, como nós dissemos sexta-feira lá no condomínio, saiba que você tem a paz, não para fazer, mas já feita. Sabe por quê? Por Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Ele já anunciou essa paz. O grande problema é que tem pessoas que ainda não tomaram posse dessa paz. Sabe por quê? Porque falta que eu e você anunciemos essa paz para as pessoas. Porque tem pessoas que ainda não ouviram, meus irmãos, que Jesus Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa responsabilidade, essa missão é sua e minha. Nós aqui temos esse dever de anunciar essa mensagem de paz, para que mais pessoas possam ter esse sossego e essa tranquilidade na sua vida. E se por um lado, meus irmãos, Jesus Cristo derrubou o muro da inimizade, e por isso a gente se entristece quando a gente vê aquela grade que separa judeus de árabes. Nós nos entristecemos quando vemos uma grande grade que separa os Estados Unidos ali da América do Norte. Nós nos entristecemos quando nós percebemos que irmãos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, estão separados por causa de um muro. E Jesus Cristo está dizendo, é porque vocês não têm entendimento. Porque foi na cruz que Jesus Cristo reconciliou o homem com o seu próximo. Porque foi naquela cruz do Calvário que Jesus Cristo reconciliou o homem consigo próprio. Porque foi naquela cruz do Calvário que Cristo reconciliou o homem com a natureza, mas principalmente, versículos 16 a 18, foi naquela cruz do Calvário que Cristo reconciliou o homem com Deus. E se isso não consola o seu coração, veja, Luciana, uma vez que eu magoo você, que eu decepciono você, quem é que tem a responsabilidade de reparar esse problema? Foi quem foi ofendido ou quem ofendeu? Foi quem ofendeu, né? Mas o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que aquele que foi afrontado na sua santidade, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, por causa da desobediência do homem, lá no Jardim do Éden, Deus é que foi afrontado na sua santidade. Mas o homem, porque está morto nos seus pecados e delitos, ele não tem a iniciativa de recorrer a Deus. É por isso que foi necessário que Deus desse o seu melhor, o seu único Filho, Jesus Cristo, para que através da sua morte substitutiva naquela cruz do Calvário, fizesse reconciliação de Deus com o homem, porque o homem não teve essa capacidade. E o que nós encontramos aqui, irmão Ivanildo, irmã Elza, é que Deus, que foi o ofendido,
Ele tomou a iniciativa de se reconciliar com o homem. Porque o homem não teve essa competência. Porque o homem está morto, e morto não consegue fazer nada. O homem não consegue fazer nada. É por isso que essa reconciliação de Deus com o homem só poderia ter sido feita, meus irmãos, com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E é por isso que nós encontramos a natureza gemendo, esperando por essa redenção. E é por isso que nós encontramos homens matando homens, pessoas matando o seu próximo, homens estuprando mulheres lá em Israel, aqueles terroristas do Hamas, decapitando recém-nascidos, crianças pequenas, estuprando mulheres, matando pessoas que não tinham nada a ver com a briga deles, porque eles ainda não foram alcançados pela reconciliação que foi feita por Cristo naquela cruz do Calvário. E aí, meus irmãos, chegamos ao terceiro e último ponto dessa mensagem de Paulo, dizendo que aqueles que estavam separados agora foram aproximados de Deus por causa da obra expiatória de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E agora, esses que foram reconciliados, agora eles estão juntos e são apenas um em Cristo Jesus. E Paulo vai usar aqui 3 figuras, meus irmãos, dos versículos 19 a 22. Paulo, para poder descrever que agora nós somos um em Cristo, ele usa 3 figuras. Primeiro ele vai dizer que nós somos cidadãos do reino de Deus. Veja, versículo 19 ele vai dizer: antes vocês eram estrangeiros e forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Israel, meus irmãos, minhas irmãs, foi escolhida por Deus dentre todos aqueles povos ali no Antigo Oriente para ser o povo escolhido de Deus. E o povo de Deus, Israel, tinha a obrigação de ser sal e luz para aquele povo. Mas Israel, a nação de Israel, não foi competente, não foi obediente à lei de Deus e deixou de cumprir aquilo que lhe fora devido. E é por isso que agora Deus retira o reino do povo de Israel. E sabe que agora quem é o povo de Israel, o povo de Deus? Sabe agora quem é o Israel de Deus? É a igreja. Mas agora nessa igreja, meus irmãos, não há mais distinção entre judeus e gentios, porque agora em Cristo todos nós somos um. Não faz diferença se a pessoa nasceu judeu, se não nasceu judeu, se a pessoa crê em Jesus Cristo, se a pessoa entregar a sua vida a Cristo, se com a sua boca confessar e com o seu coração você crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Então pouco importa se você nasceu em Israel, pouco importa se você nasceu no Brasil ou na Colômbia, agora nós fazemos parte de uma só nação em Cristo Jesus. Somos agora uma só nação em Cristo Jesus. Mas Paulo utiliza aqui uma segunda figura. Ele vai dizer que nós somos a família de Deus, ainda versículo 19, segunda parte do versículo. E alguém pode dizer: pastor, que família é essa? Veja aí, Daniel, capítulo 3, um capítulo à frente, capítulo 3, versículo 15. Veja o que Paulo vai dizer. Do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Que família é essa, meus irmãos? Nos céus e na terra. Será que por acaso são 2 famílias? É uma família só, meus irmãos. O que difere aqui é que aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estão agora lá nos céus, desfrutando de um lugar onde não tem mais dor nem sofrimento. Eles agora estão desfrutando de um lugar muito melhor do que nós estamos aqui. Mas nós que ainda estamos vivos aqui em Cristo Jesus,
também fazemos parte desta mesma família. Mas haverá um dia, quando Jesus voltar pela segunda e última vez, que Ele juntará essa família que está nos céus e que está na terra. E lá não vai ter separação. Lá não importa se você é da família Silva. Lá não importa se você mora no Geisel, se você mora no Valentina, se você mora em João Pessoa ou fora de João Pessoa. Não importa a denominação que você já congregou ou que você congrega. Todos nós seremos uma única família, meus irmãos. E nos amaremos plenamente, verdadeiramente, sem máculas, sem pecados, com sinceridade no coração. E finalmente, Paulo utiliza aqui uma das figuras mais belas, meus irmãos, de toda a Bíblia Sagrada. Paulo vai dizer, versículo 20, que nós somos um santuário santo. Nós somos agora um santuário santo, William. E é interessante porque quando nós olhamos aqui a narrativa bíblica, nós observamos, Marinho, Lusa, que lá naquele jardim do Éden, Deus andou com o homem. Diz lá a narrativa de Gênesis, que finalzinho da tarde, todos os dias, Deus andava com o homem. Mas passou aquele momento, e quando nós chegamos no segundo livro da Bíblia, o livro de Gênesis, Deus determinou para Moisés que fosse construído um tabernáculo. E agora Deus disse: eu vou habitar, eu vou morar no meio do meu povo. E Deus habitou dentro daquele tabernáculo. Ele estava no meio do seu povo. E para onde aquele tabernáculo ia, a glória de Deus se fazia presente naquele tabernáculo. Mas acontece que por causa da desobediência do homem, naquele momento em que os filhos do sacerdote Eli desobedeceram a Deus e levaram a Arca da Aliança para outro lugar, e os filisteus levaram a Arca da Aliança, então Deus se retirou e retirou a sua glória daquele tabernáculo. Então agora chega o templo, aquele construído por Salomão, e diz a narrativa, e diz o texto belíssimo, que quando Salomão terminou de construir aquele templo glorioso, muito bonito, muito rico, Deus encheu aquele lugar com a sua glória, e todos se prostraram diante da glória de Deus, e ninguém conseguia olhar para dentro do templo, tamanha era a glória que inundava e transbordava aquele lugar. Mas o povo desobedeceu mais uma vez, e esse povo foi levado cativo à Babilônia. E agora, meus irmãos, mais uma vez, Deus resolve habitar no meio do seu povo. E o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora, o Deus se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em outras versões vai dizer que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Mas o que foi que o homem fez? O que foi que o ser humano fez? Fez com que Jesus fosse crucificado. E finalmente, meus irmãos, Deus agora, Ele não habita entre nós, Ele não anda conosco, Ele está dentro de nós. Através do Espírito Santo de Deus, Ele está dentro do seu e do meu coração. Agora você e eu somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Nós é que somos agora esse santuário. Aleluia! Nós agora somos templo e morada do Espírito Santo. A pergunta que eu preciso fazer nessa noite: o que é que você tem feito com o templo do Espírito Santo? Aonde você tem levado o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Será que você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Será que você tem glorificado o templo do Espírito Santo? Ah, meus irmãos, o que nós precisamos entender nessa noite é que se hoje
nós somos templo e morada do Espírito. Se hoje nós somos santuário do Espírito Santo, é porque aquele muro da inimizade entre nós e Deus já foi derrubado. Mas não foi por isso aqui, não foi pelo seu e pelo meu mérito, mas foram pelos méritos de Jesus Cristo. Não foi pela sua e pela minha obra, mas foi pela obra de Cristo Jesus. Não foi por causa de sangue de animais, mas foi por causa do sangue de Jesus Cristo. Não foi por nenhum mérito, mas foi por causa daquela cruz do Calvário. Quando Jesus se entregou por ela, e ele disse: Pai, está consumado. E naquele momento, toda a nossa culpa foi removida. Toda aquela condenação do pecado foi transferida de nós para Cristo. E agora, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, eu quero concluir a mensagem dessa noite fazendo algumas perguntas para todos nós, meus irmãos, nessa noite. Será que você ainda se encontra separado de Deus? Será que nessa noite ainda tem alguém aqui que talvez nunca tenha sido aproximado de Deus, que ainda esteja longe de Deus? Existe salvação para a sua vida, existe solução para o seu problema. Entrega a tua vida a Jesus Cristo, porque Jesus é o único capaz de reconciliar você com o seu Pai eterno. Somente Jesus pode tirar você de longe e trazê-lo para perto do Pai. É somente por causa do sacrifício de Jesus que você pode se achegar ao Pai Todo-Poderoso e dizer: Pai, Painho, Papai, Pai eterno, Pai santo, Pai de misericórdia, Pai gracioso, Pai bondoso. E Ele vai ouvir as suas orações, os seus pedidos. Segunda pergunta: ainda existe algum muro de inimizade na sua vida? Entre você e alguém? Ou entre você e Deus? Ou entre você e você próprio? Sabe que Cristo Jesus já derrubou esse muro. Precisa somente que você se aproprie dessa paz que Jesus Cristo já promoveu, meus irmãos, naquela cruz. Basta que você tome para si essa paz que Jesus já fez e que, aliás, Ele é a sua paz. Por isso, se ainda existe algum muro de inimizade, que você possa terminar de derrubá-lo hoje, em nome de Jesus. Terceira pergunta que nós precisamos fazer nessa noite: você conhece alguém que ainda não escutou sobre essa paz que Cristo Jesus já fez? Saiba que essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Nós é que precisamos anunciar essa mensagem de paz. E finalmente, uma última pergunta: se você acha que está sozinho nesse mundo, saiba que quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Você já não é mais alguém alheio a esse mundo, isolado do mundo. Saiba que em Cristo você é adotado como filho por Deus Pai. E sendo adotado como filho, você tem acesso à herança que está prometida lá na região celeste, lá nas regiões celestiais. E que existe uma herança prometida, existe um banquete preparado para você, e naquela mesa já tem uma cadeira com o seu nome escrito nela, e ninguém pode tirá-la de você. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto nossos irmãos no louvor se organizam, enquanto as crianças voltam aqui para dentro do templo, do santuário, talvez, meus irmãos, essas perguntas que foram feitas nessa noite precisam ou precisem de respostas. E talvez
Talvez não, certamente. Você só encontrará essas respostas em Cristo Jesus. Para aproximá-lo, para reconciliar.